Vamos para São José dos Pinhais. Lucas Rocha, por favor. Os trabalhos aí foram interrompidos. Vejam vocês que atrás do Lucas Rocha eu não vejo movimentação, ao contrário do que nós víamos em outros depoimentos. E, gente, pasmem, hein? O Tribuna da Massa volta a ser citado naquela sala que fica atrás dessa porta, onde eu entrei para dar depoimento, conheço muito bem esse espaço. O que foi que aconteceu aí, Lucas? Boa tarde, Passai, amigos do Tribuna da Massa. Nós falamos ao vivo do Fórum de São José dos Pinhais, mais um dia de audiências. Desta vez estão previstas as audiências dos réus do caso. Os 7 réus devem ser ouvidos pela juíza Luciane de Paula. Pois bem, antes disso, antes dos réus falarem, 2 testemunhas falaram hoje de manhã. Uma delas, o delegado Roberto Fernandes, do Centro de Triagem, e outra, Guinter Góes, dono da loja de celular, a qual o João Jimenez foi até esta loja, conseguiu imagens das câmeras de segurança e também trouxe as informações de que um celular de Cristiana Brits tinha sido deixado lá para um reparo logo após o assassinato do Daniel. Estes 2 homens falaram, eram 2 testemunhas. Uma terceira testemunha estava também prevista para falar hoje aqui no Fórum de São José dos Pinhais. Mas os advogados de defesa de Edson Brits acharam melhor substituir essa testemunha. E ela foi substituída por João Jimenez, repórter do Tribuna da Massa, qual foi até esta loja de celular, está sendo intimado neste momento, eles estão em diligência, para tentar contactar João Jimenez e trazê-lo até aqui, o Fórum de São José dos Pinhais, ainda hoje para ele ser ouvido. Enquanto João não for ouvido, os réus não serão ouvidos. Essa é a ordem, essa é a palavra que veio lá de dentro do gabinete da juíza, através do escrivão Vitor, que entra em contato conosco também. Pois bem, eu lembrei a eles que João Jimenez sofreu um acidente de moto, estava impossibilitado de trabalhar, enfim, de outras atividades, mas mesmo assim, neste momento, eles tentam contato com o João Jimenez, repórter do Tribuna da Massa. A gente está nessa expectativa, não é? Pois queríamos ouvir principalmente os réus desse caso. Eu tenho até a ordem destes depoimentos aqui para passar para vocês. Seriam Alana, Evelyn, Edson, Igor, David, Eduardo e Cristiana. Nessa ordem, teoricamente. Mas isso pode mudar, claro, de acordo com o entendimento da juíza. Os advogados de defesa da família Brits queriam que Cristiana, Alana e Edson fossem os últimos a ser ouvidos, mas a gente não sabe ainda se essa determinação vai ser acatada ou não pela juíza Luciane de Paula. Fato é que a gente tem esta ordem até agora. Mas antes disso, as 2 testemunhas falaram e agora eles querem ouvir o João Jimenez, por isso estamos nesta expectativa, neste momento, aqui no Fórum de São José dos Pinhais. Passaia. Ok, muito obrigado por enquanto, Lucas Rocha. Já eu chamo você. Se nós estivéssemos vendo um filme, provavelmente advogados com a mente brilhante, claro, bem estudados e preparados, estão ganhando tempo. Porque o João Jimenez, ele foi chamado apenas agora. Onde está João Jimenez? Mas não estamos vendo um filme, estamos na vida real. Pois bem, este celular foi descoberto sim pelo Tribuna da Massa. Eu disse que nós descobrimos estas imagens. Eu consegui em primeira mão, conversando pelas redes sociais com o proprietário. Olha as imagens aqui, ó. Fomos nós que conseguimos. Depois disso, outras emissoras de TV também. Quando nós tivermos acesso a estas imagens, nós gostaríamos de ter colocado todos os vídeos no ar aqui. E aí achamos por bem avisar primeiramente a polícia. O delegado Amadeu foi até este local, retirou este aparelho, entregou o celular à justiça, a justiça quebrou o sigilo e essas imagens acabaram sendo divulgadas. O Tribuna da Massa mostrou o que tinha dentro desse celular. Aliás, muitas coisas dentro do celular de Cristiana Brits colaboravam com tudo o que o Tribuna da Massa já vinha dizendo e que os Brits tentavam dizer o contrário, que nós estávamos mentindo e divulgando fake news. Quando, na verdade, desde o princípio nos antecipávamos, falando para o público o que estava acontecendo. Minha gente, as imagens todas da loja vieram a público pouco depois e as do celular agora mais recentemente. Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. E antes, vamos atualizar com o Lucas Rocha ao vivo em São José dos Pinhais. Os outros veículos de comunicação não querem contar.
mas tudo está parado lá em São José por causa do Tribuna da Massa. Explica melhor pra gente, Lucas Rocha. Vamos lá, Passaia. Acontece o seguinte, nós esperamos, até a audiência teve uma interrupção para localizar o João Gimenez, para tentar contato com o João Gimenez, que foi arrolado agora como uma testemunha pela própria defesa da família Brits, de Edson Brits, Cristiana e Alana. Falando da Alana, o Cabrini, essa reportagem é exclusiva, né, da SBT e da Rede Massa. A Alana deve ser uma das primeiras a ser ouvida aqui pela juíza Luciane de Paula. Ela e a Evelyn, e eu explico por quê. As duas, neste momento, não sofrem a acusação do homicídio de fato. Os outros réus, os outros 5 réus, aí sim, respondem pelo homicídio. Portanto, por isso, Alana e Evelyn devem ser as primeiras a ser ouvidas. Depois delas, Edson, Igor, David, Eduardo e Cristiana serão ouvidos pela juíza Luciane de Paula. Mas eu volto a repetir, houve uma interrupção, está programado a volta dos advogados e de todo mundo, todos os personagens desta audiência, deste julgamento, para a sala, para o gabinete da juíza, perto de 1h da tarde. E aí, 1h da tarde, nós vamos saber se realmente continua essa interrupção no sentido de esperar João Gimenez ou se a juíza Luciane de Paula vai querer ouvir já todo mundo, ou pelo menos Alana e Evelyn, já que elas não sofrem essa acusação de homicídio, isso é uma possibilidade também. Portanto, daqui a pouco a gente vai trazer essa informação com mais precisão, vamos ficar no aguardo. Agora aqui tudo parado, deixa eu mostrar para vocês, o repórter cinematográfico Ivan Carlos Pereira mostra para a gente. A gente está bem no limite aqui no qual a imprensa pode ficar. Tem essa faixa aqui, essa fita, nós não podemos passar daqui. Nos últimos dias de audiências, as primeiras audiências, aqueles três dias, um dos quais você foi ouvido também, Passaia, nós podíamos ficar até lá, próximo daquela porta lá que o Ivan Carlos Pereira está mostrando para a gente. E para quem ainda não conhece, não viu, o gabinete da juíza Luciane de Paula fica ali na frente, eu te passou aquele rapaz agora. O gabinete da juíza fica ali e a sala de audiências fica exatamente ao lado. Anteriormente, naqueles dias, a imprensa poderia acompanhar pelo gabinete da juíza, poderia ficar ali no gabinete da juíza e acompanhar os depoimentos lá na sala de audiências. Isso não acontece hoje por pedido da própria defesa da família Brits. Passaia. Ok, então, não vai ter como os jornalistas acompanharem o depoimento. Por que será, né, minha gente? Se fosse um filme, provavelmente seria para preservar os réus, porque eles vão ficar super nervosos, olhando para os jornalistas, para ficar mais calminhos, até, né, para poderem falar aquilo que os advogados orientaram, etc. E tal. Então, se fosse num filme, é assim, quanto menos gente, melhor, porque daí o acusado que senta ali consegue, se precisar, obviamente mentir. Se fosse um filme, mas aqui a gente está falando da vida real. Lucas Rocha vem para cá, São José dos Pinhais, advogado Nilton Ribeiro conversa com o nosso repórter. Fica à vontade aí, Lucas. Perfeitamente, obrigado, Passaia. Vamos lá então conversar com o Dr. Nilton Ribeiro. Primeira coisa, para a gente começar a conversa, doutor, como é que você sentiu essas testemunhas da manhã? Foram 3 pessoas falando, né? Um delegado, o dono da loja de celulares, uma mulher também, a Carla, foi ouvida. O que você sentiu destes depoimentos? Por favor. Boa tarde. São depoimentos que são testemunhas abonatórias, né? Não são testemunhas do fato, que não trouxeram nada de relevante para o processo, né? São testemunhas que não trouxeram absolutamente nada para o processo. Eu acho que a expectativa maior neste momento, não é verdade, doutor? E eu tenho a impressão que tem, para quem está em casa também, é isso. A expectativa pelo depoimento dos réus, né? Principalmente, claro, de Edson Brits, da Cristiana Brits, que são talvez os principais personagens aí, e que podem explicar muita coisa que eu imagino o assistente de acusação, o Nilton Ribeiro, doutor Nilton Ribeiro, tenha para perguntar, não é verdade, doutor? Sim, a gente tem vários questionamentos para fazer, né? Para todos os réus, né? Sempre buscando a verdade do processo. Mas não tenho certeza se eles irão me responder, né? Até porque é um direito deles permanecer calado. Vamos aguardar aí para ver se realmente irão responder ou não. Uma
questão que eu acho que fica no ar muitas vezes em que se fala do caso Daniel é a participação da Cristiana ou não. Pelos depoimentos e pelo que você já percebeu, isso é um assunto que você vai abordar? O que ela teria dito dentro da casa, se era fazer lá fora, o que é que ela falou de fato? Isso será questionado por parte do doutor para ela? Sim, claro, isso é importante, até para sabermos até que ponto realmente ela tem a responsabilidade sobre o fato. Né? Nós precisamos averiguar isso. E o momento mais ideal é agora o interrogatório. O momento correto é o interrogatório. E para o Edson Brits, qual a principal pergunta que está na tua cabeça, doutor? O que você, principalmente nesse momento, se for buscar, assim, é algo que precisa ser esclarecido com o Edson Brits? Ele tinha o tempo, tá? Ele teve tempo para pensar, ele teve o tempo para raciocinar, depois que ele bateu muito no Daniel, né? Por que ele não parou depois que ele bateu, que ele, né, deixou o menino todo ensanguentado, sabe? Por que nesse tempo, né, em torno de 40 minutos, 1 hora, por que ele não parou? Por que ele prosseguiu o ato? Perfeitamente. E, muito provavelmente o Edson Brits e a Cristiana Brits podem ser ouvidos não hoje, talvez amanhã ou depois. Perfeito. Hoje talvez aconteça o de Alana Brits. E ontem foi ao ar uma entrevista no SBT da Alana Brits com o Roberto Cabrini, uma entrevista exclusiva do nosso veículo de comunicação, que foi muito importante. E ela pontuou algumas coisas, claro, ela deve falar algo muito parecido para aqui no gabinete da juíza, na sala de audiências. Uma delas é aquela tese de que a mãe estava sendo estuprada ou abusada sexualmente e por isso aconteceu o crime. Questionará ela sobre isso também, doutor? Sobre o que ela viu? Eu acho que ela se perdeu nas versões, né? Ela se perdeu nas versões. Essa é uma das versões que ela dá. Depois ela muda. E assim vai a defesa dela, enfim. Né? É uma das versões que ela dá, que já foi derrubado. Ele só esqueceu de falar da quebra da porta. Né? Então, confesso para você que eu não assisti, meus colegas me passaram alguma coisa sobre essa entrevista, mas eu mesmo não assisti. Mas eu vou questionar ela. Inclusive, o porquê de tentar enganar depois a família do Daniel, lá em Conselho Lafayette, acreditando que o Daniel estava vivo, tentando fazer a família acreditar que o Daniel estava vivo, quando ela, na verdade, já sabia que o Daniel estava morto. Uma atitude covarde. Atitude covarde. Né? Doutor, muito obrigado por conversar com a gente sobre esse assunto que o doutor Newton falou. Nós vamos abordar também, Roberto Cabrini abordou esse assunto com a Alana Brits e daqui a pouco a gente mostra aqui a matéria na íntegra no Tribuna da Massa. Passaia. Ok, muito obrigado, Lucas Rocha. Eu quero lembrar que o nosso apresentador e repórter João Gimenez, há mais de um mês sofreu um acidente de moto e está em recuperação. As informações que nós temos é que ele faz fisioterapia constantemente. Talvez por isso não esteja atendendo o telefone. O que acontece é que os advogados de Edson Brits, mais uma vez, vieram atrás do Tribuna da Massa. Eles agora convocam João Gimenez para dar depoimento. E é por isso, gente, que lá os serviços ainda não começaram. Porque os depoimentos das testemunhas vêm antes dos depoimentos dos acusados. Enquanto o João Gimenez não chegar, nada acontece. Por isso também que outros veículos de comunicação nem falam muito do caso Daniel, porque senão eles vão ter que contar por que é que está parado. E o Tribuna da Massa fala tudo rasgado, né, minha gente? Aqui, graças a Deus, a confiança é por isso. O que tiver de ser será e que a verdade vença sempre. E que sejam abençoados aqueles que dizem a verdade. São 12h33, o Tribuna trabalha com fatos, hein? Quem mente para se safar, você pode ter certeza que não é o Tribuna. Vou mostrar para você quem já mentiu muito para a justiça. E como acreditar em alguém que desvirtua a verdade, hein? Alguém que já mentiu no passado. Já eu mostro para você, a Alana Brits aqui na tela do Tribuna, dando uma entrevista exclusiva para o Roberto Cabrini. Eu quero o Lucas Rocha, que fala com o advogado que defende a Evelyn. Luiz Roberto Zagonel conversa com o nosso repórter. Fique à vontade, exatamente, Lucas. Passaia. Vamos lá, a Evelyn Peruso, que é acusada também dentro do processo, não é acusada do homicídio, né? Ela é acusada de fraude processual
Coação de testemunha, ela é acusada também, doutor? Não, ela está por fraude processual, corrupção de menores, denunciação caluniosa e falso testemunho. Perfeitamente. E agora o que a gente fica curioso porque não podemos acompanhar hoje. Infelizmente, né, houve esse pedido aí da defesa da família Brits para que a imprensa não acompanhe. Mas o que dá para falar, doutor, sobre o depoimento da Evelyn? Deve ser um dos próximos, talvez a Lana antes, depois a Evelyn. Pode acontecer ainda hoje. A expectativa é essa, doutor, que aconteça ainda hoje? Provavelmente aconteça ainda hoje. A Lana vai falar antes e depois a Evelyn. A Evelyn vai ratificar tudo aquilo que ela disse na esfera policial. De fato, ela limpou, ajudou a limpar, por conta de uma situação coagida. Quando os rapazes saem da casa, o Edson determina que ali ninguém deveria sair. Então ele sai da casa, faz o que fazem. Quando retorna, ele conta aos demais presentes o que havia feito. E depois dele contar o que havia feito, então ele determina que as pessoas que ali estavam na casa limpassem. A Evelyn limpa, porém de forma coagida. Com relação à denunciação caluniosa e falso testemunho, na visão da defesa, isso é um tremendo absurdo que está acontecendo com essa menina. Nós temos 6 réus nesse processo, de 7 réus, 6 falam taxativamente que Eduardo Purcotti Churato participou das agressões. Eduardo Purcotti tinha sangue em suas vestimentas. Eduardo Purcotti, por mais uma pessoa, falam da camiseta que ele tinha, do corte de cabelo, enfim. Não entendemos como esse rapaz não está aqui hoje como réu. Ele deveria estar aqui, a cadeira dele está reservada. Não vou deixar ninguém sentar naquela cadeira porque a cadeira é dele. E pretendemos que ao final dessa instrução se demonstre a total inocência da Evelyn com relação a todas as imputações delitivas. Acho que é importante a gente explicar. A denunciação caluniosa pesa contra a Evelyn porque ela diz que Eduardo Purcotti participa dessas agressões. Para a gente fechar, doutor, há alguma pergunta específica que você deve fazer ou para a Lana Brits, para a Evelyn, para a gente encerrar o nosso papo? Minha pergunta específica é com relação de que forma se deu a limpeza. Se foi uma forma que partiu dos acusados ou foi uma forma que foi determinada. Quem participou das agressões? Eduardo Purcotti participou? De que forma? Com relação à corrupção de menores, a Evelyn nem conhecia a menor. A Evelyn conheceu a menor naquele dia. Ademais, a Evelyn não tinha domínio sobre, ou seja, determinar que ela cometesse algo. A Evelyn não fazia nem ideia que essa menina era menor de idade, tanto é que essa menina foi numa casa noturna que é proibida a entrada de menores de idade. Então não há nem que se falar nisso. Ok, obrigado. Obrigado, doutor Luiz Roberto Sagonel, falando com a gente. Nós estamos aqui de prontidão, outros advogados passam por aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com eles também. Todos os personagens deste dia de audiências, mais um dia de audiências aqui no Fórum de São José dos Pinhais. Passaia. Ok, muito obrigado, Lucas Rocha. O espaço é aberto, obviamente, que cada um pode falar o que quiser. O Tribuna da Massa está aqui em busca da verdade. São agora, deixa eu ver, 12 horas e 50 minutos. Movimento que estava grande aí atrás, era nessa porta aqui e já se dispersou. O que estava acontecendo aí, Lucas? Exatamente. Aquela porta que tem um aviso em branco, acesso restrito, os réus saem do gabinete da juíza e entram nessa porta com o aviso em branco ali, o aviso de acesso restrito para almoçar, por exemplo. Nessa última interrupção, eles saíram para almoçar até por aquela porta ali. E agora, vocês acompanharam, enquanto a reportagem do Cabrini estava no ar, os advogados fizeram novamente aquela corrente, né? Se posicionaram na frente da porta de saída, exatamente para as câmeras de televisão não conseguirem observar, não conseguirem mostrar a entrada dos réus para o gabinete da juíza. Eu não sei, não tenho certeza quem é que saiu naquele momento. A impressão que eu tive é que pudesse ser Edson Brits, mas não tenho certeza. Eles fizeram essa corrente e ele passou para lá e entrou no gabinete da juíza, porque daqui a pouco está voltando e a juíza vai definir se segue ou não com as audiências hoje. Ok, Lucas, muito obrigado. Errei feio, então, né? Falei essa porta, depois essa porta aqui onde aconteceu a movimentação. Vou fazer o seguinte, Lucas, para o pessoal de casa entender. Nós vamos agora ao vivo para Minas Gerais, mas se por um acaso dividir tela, é porque o movimento está bombando aqui no Fórum de São José dos Pinhais, a gente não quer perder nada, entendeu? Se dividir tela, é porque você vai ver o movimento lá em São José dos Pinhais.
A audiência está suspensa. Atenção, amigos do Tribuna da Massa, telespectadores. Ela foi suspensa porque a defesa da família Brits insiste que uma última testemunha seja ouvida aqui em juízo. E por isso, a juíza Luciane Martins de Paula marcou uma nova data para as audiências, dia 4, 5 e 6 de setembro. Portanto, por hoje está tudo encerrado, ainda algumas outras questões estão sendo apreciadas por ela, mas são detalhes, na verdade, pormenores, né, desta audiência de hoje que realmente está suspensa e ficou agora para setembro.